Pare de enviar prompts preguiçosos à IA e se perguntar por que recebe respostas genéricas. Einstein dizia: se eu tivesse uma hora para um problema, gastaria 55 minutos pensando nele e 5 nas soluções. Com a IA, a maioria faz o oposto, gasta 5 minutos no prompt e 55 corrigindo o resultado. Passei centenas de horas otimizando fluxos de IA e aprendi a diferença entre prompts amadores e o real potencial da tecnologia. Ao final, você terá um fluxo de 3 etapas no cloud para copiar, que reduz custos de API, acelera a geração e entrega resultados de elite, deixando o trabalho pesado para modelos baratos antes dos inteligentes. Vamos direto ao ponto. Na descrição abaixo, vou deixar um link para o Cloud, que é o que vou usar para esta demonstração. Mas este conselho também pode funcionar com o ChatGPT ou o Gemini, dependendo inteiramente da sua preferência. Agora, a primeira coisa que vamos querer observar são os diferentes modelos disponíveis no Cloud. Existem vários deles aqui, e se você não conhece as diferenças entre eles e qual a diferença entre o Opus 5 de baixo esforço versus o Haiku 5 Extended, ou usar o Opus 4,8 com, sabe, Extra ou Max, honestamente pode ficar um pouco confuso e você pode acabar pagando mais pelo uso quando a pergunta que você está fazendo poderia ser resolvida com um prompt mais simples ou um modelo mais simples. O erro que muitas pessoas cometem é que elas vão direto para o Fable 5 ou Opus 5 e simplesmente despejam todos os seus pensamentos confusos nele. Mas não é isso que você deveria fazer. Seguindo exatamente o método de Einstein, não queremos gastar muito tempo trabalhando em algo quando nossos pensamentos ainda estão confusos. Então, em vez disso, vamos começar com um modelo mais simples, Sonnet 5 ou Haiku 4,5 para o melhor uso. Agora, dependendo de quão complexos são seus pensamentos e de quanto texto você está inserindo, cabe inteiramente a você decidir se quer deixar o Extended ativado ou desativado. Neste caso, vamos deixá-lo ativado apenas porque queremos obter o melhor deste modelo. Mas o que vamos começar fazendo é simplesmente organizar nossos pensamentos em algumas perguntas. Ao começar com um modelo mais barato como o Haiku, podemos garantir que colocamos todos os nossos pensamentos desorganizados diretamente aqui com um modelo barato. São 55 minutos dedicados ao problema. Antes de passar a tarefa aos modelos caros, como o Fable 5 ou Opus 5, gastamos esse tempo todo apenas definindo o que queremos, deixando só 5 minutos para a solução. Podemos pedir ao Haiku para resumir conteúdos longos ou notas desorganizadas, fazer perguntas, buscar casos extremos e principalmente nos questionar para esclarecer nossos objetivos. Primeiro, criaremos um resumo do problema, transformando nossa questão em um projeto estruturado para o Haiku trabalhar. E isso poderia ser algo parecido com isto. Vamos fazer com que o Haiku consolide o problema e queremos dividi-lo em 4 partes diferentes: a função e o objetivo, o contexto e as informações, as restrições e o formato de saída. Essas são as 4 coisas que vamos querer que ele considere para garantir que tenhamos os melhores resultados. Então, na função e objetivo, vamos simplesmente dizer o que precisa ser feito. Contexto, qualquer informação de base relevante que possamos fornecer. As restrições, essas são as coisas que não podemos mudar e são restrições. E então, a forma como realmente queremos que seja gerado. Queremos em um documento? Queremos em um arquivo de código? Queremos que ele apenas nos desse os trechos de código no navegador? Estas são todas coisas que normalmente os modelos mais inteligentes fazem suposições com base no que eles acham que você quer. Mas se você quer que seja exatamente da maneira que você deseja, você precisa especificar isso. E é melhor e mais barato fazer isso com modelos como o Haiku do que pular direto para algo como o Opus 5. Você frequentemente ouve as pessoas dizerem: "Ah, o Claude não é bom porque estou sempre atingindo meus limites." E a razão é que as pessoas estão sempre atingindo seus limites porque estão fazendo perguntas muito simples para modelos que exigem muito processamento. Então, se você quer evitar atingir esses limites, mesmo que esteja em um plano pago, usar este método, o método Einstein, é exatamente o motivo pelo qual ele funciona. Então, deixe-me criar o resumo do problema para o Haiku agora mesmo, para que possamos dar a ele tudo o que ele precisa para começar a avaliar qual deve ser nossa solução. Ok, então para o nosso exemplo aqui, estamos fazendo apenas um projeto simples onde vamos construir um site simples que avalia o sentimento das ações com base no sentimento atual do mercado e artigos ativos sobre essa ação. Nosso contexto e entradas serão informações sobre ações com base no ticker, notícias recentes sobre a ação e manchetes online sobre ela. E as restrições devem ser que ele custe o mínimo de créditos de IA para rodar, garantindo ao mesmo tempo o máximo de resultado. O formato de saída é um arquivo HTML e CSS executável em qualquer navegador. Vamos fornecer nosso resumo do problema para refiná-lo.
Vou adicionar prompts de trabalho braçal, como resumir o contexto, encontrar casos extremos ou fazer perguntas de esclarecimento e enviar ao Haiku 4.5 imediatamente. Como o Haiku 4.5 Extended é um dos modelos mais rápidos, teremos a resposta na hora. Agora, o Haiku criou o nosso resumo de problema padronizado e tudo o que discutimos está bem aqui: a função e o objetivo, o contexto e as entradas. Ele adicionou um monte de restrições aqui. Otimização de custos deve rodar localmente, sem dependências externas, e como são, de fato, os critérios de sucesso. Somando ao que já havíamos colocado, ele encontrou alguns casos extremos. O que acontece se não houver notícias recentes? O que acontece se houver sinais contraditórios ou tickers inválidos? E se quisermos analisar várias ações de uma vez? E se houver artigos obsoletos de 2 meses atrás? E algumas suposições ausentes? Tempo real versus cache, método de cálculo de sentimento. Essas são todas coisas que não necessariamente consideraríamos se tivéssemos apenas pegado o nosso prompt inicial aqui e o colocado diretamente em um dos modelos melhores. Também temos aquelas perguntas de esclarecimento: isso será em tempo real ou em lote? Então, vou inserir um ticker e apertar Enter, ou vou inserir vários tickers, deixar o sistema processar e depois voltar? Quais são as fontes de dados e o orçamento? Qual é o nosso resultado de sentimento? O que realmente determina se alguém está pessimista ou otimista? Quão confiante queremos que ele seja e qual é o escopo das ações? Estamos falando especificamente apenas de ações do ZEUA ou estamos falando de todas as ações? E temos nossos próximos passos: responder as perguntas, escolher nossa pilha de API, determinar o que realmente constitui bom versus ruim, prototipar como isso realmente se parece e então integrá-los um de cada vez. Ok, então agora temos nosso resumo do problema padronizado aqui. Nós simplesmente vamos copiar tudo para a área de transferência. E uma vez copiado, vamos escolher outro modelo que realmente queremos usar como base. Queremos usar o Sonnet 4,6, Opus 3, Sonnet 5, Opus 5, Fable 5. Bem, como o Fable 5 só funciona com créditos de uso e o Opus 5 ainda está incluído, eu recomendaria optar pelo Opus 5 ou pelo Sonnet 5, dependendo do que está disponível no seu plano e de quanto uso você tem. Então, neste ponto, ao fornecer o Opus 5, o que podemos fazer é colar isso aqui, e agora estamos colando todo o resumo do problema para que a IA possa realmente considerar. E uma coisa boa para se ter em mente é que, como este é um projeto muito simples, bastou apenas um prompt no Haiku para padronizar o resumo do projeto e garantir que tudo o que eu precisava considerar estivesse aqui. Mas para um prompt mais complexo, digamos que você queira criar um jogo virtual ou um site completo. Bem, a próxima coisa a fazer seria responder ao Haiku nesta única sessão. Então, digamos que eu não tenha pulado direto para o Opus 5 e tenha continuado conversando com o Haiku 4.5 ou tenha ido para o Sonnet 5. Eu poderia dizer: vamos refinar isso ainda mais. Aqui estão as respostas para as suas perguntas. Então eu poderia seguir em frente e realmente responder as perguntas de esclarecimento. Tempo real ou em lote, fontes de dados e orçamento. Vamos colocar isso lá. Então agora estou realmente respondendo as perguntas, estou dizendo: aqui estão as respostas. Nós queremos em tempo real um ticker por vez. Vamos usar um modelo de IA com $10 em créditos. O sentimento deve ser rótulo simples e apenas ações do Zebumia. Então agora, ao alimentar isso no modelo Sonnet desta vez, vamos realmente pegar o que já temos aqui e fornecer algum feedback, teremos um resultado ainda melhor do que o que acabamos de ter. Então, começamos com um modelo de IA muito básico e muito barato, e o levamos para a próxima etapa. E essa é a segunda etapa aqui que eu chamo de escada. E isso é basicamente começar com o modelo mais barato, com as informações mais básicas, e subir degrau a degrau até o modelo mais caro. Então, embora tenhamos começado com o Haiku 4,5, ao mudar para o Sonnet 5 Medium aqui, na verdade obtivemos um resultado muito melhor. E isso nos permite refinar o que estamos pensando sem usar muito do que o Claude realmente tem e potencialmente atingir um limite. E o legal de fazer isso é que, enquanto o Haiku começou com apenas uma resposta muito simples, o que realmente temos com o Sonnet é que ele vai, de fato, nos fazer algumas perguntas. Como isso vai rodar? Apenas para mim localmente ou eu quero ir em um site? E essa é uma consideração importante que talvez não tenhamos. Então eu vou dizer apenas eu. Quais APIs de dados gratuitas? Recomende a melhor opção gratuita. E vamos continuar esta conversa com o Sonnet antes de chegarmos ao Opus 5 ou Fable 5, dependendo de quão complexo nosso projeto realmente é. Porque o Sonnet 5 realmente tem a capacidade de começar a pesquisar coisas na web. Então, enquanto o primeiro modelo era apenas para nossas respostas básicas e para descobrir exatamente o que queríamos, agora, quando passamos para o Sonnet 5, obtemos coisas como pesquisa na web.
Obtemos coisas como pegar nosso plano original e refiná-lo e talvez colocá-lo em um documento, além de carregar habilidades, o que não é algo que você veria no Haiku 4.5 para muitas de suas respostas básicas. Então, especificamente para o Sonnet 5, ele foi capaz de dizer: Ei, a um custo aproximado de cerca de um centésimo de centavo a $10 por mês, você poderia realizar de 3.000 a 8.000 pesquisas por mês. Isso é mais do que suficiente para uso pessoal. Portanto, ele é capaz de pegar isso e pesquisar tudo para descobrir exatamente o que precisamos fazer. E ele está até mesmo começando a construir a própria ferramenta em um modelo mais barato. E é por isso que usar isso é tão bom, porque a maioria das pessoas não sabe qual é o modelo exato que seria melhor para o problema específico que estão tentando resolver. É aqui que o método Einstein de 55 minutos de resolução de problemas e 5 minutos para realmente resolver o problema entra em jogo. Porque apenas testando isso, podemos ver que algo muito básico, como essa análise de sentimento de ações, pode ser construído em algo como o Sonnet 5 Medium. Economizamos tanto poder de processamento e créditos de uso, e na verdade não precisamos usar nenhum dos modelos mais caros se não quisermos. E agora, se eu prosseguir e fizer, vamos usar a Apple, por exemplo, e clicar em analisar, então ele vai nos pedir nossa chave de API da Anthropic, nossa chave de API de notícias, nossa chave da Alpha Vantage, e tudo isso deveria estar, de certa forma, resolvido para nós em outro lugar. Então, embora eu ache que poderíamos continuar a melhorar este HTML aqui, o que realmente queremos é uma melhoria no briefing. Então, para isso, eu simplesmente direi para melhorar o briefing e retornar a versão melhorada, e este é o nosso segundo degrau da escada. E a partir disso, podemos ver que o Sonnet vai nos dar um briefing muito mais detalhado do que o Haiku 4.5 nos forneceu. Aqui em cima era um briefing de texto muito simples. E tinha tudo o que pedimos, mas havia muitas coisas faltando, obviamente. Mas quando realmente subimos o nível para outro modelo, agora temos um briefing de problema muito mais detalhado. Então, o que vamos fazer é seguir em frente e copiar tudo isso, e vamos realmente passar para a próxima etapa. Então, agora vamos passar para a etapa 3, a solução de 5 minutos. Se a etapa 1 era sobre organizar seus pensamentos para que você pudesse descobrir qual problema você está realmente tentando resolver, e a etapa 2 era sobre escalar isso de um modelo de IA simples para um modelo de IA mais complexo, até encontrar a versão ideal do que você queria dar ao seu modelo de IA mais poderoso, bem, a etapa 3 é a parte divertida, a execução propriamente dita. Agora, o objetivo aqui é que não devamos precisar fornecer nenhum tipo de prompt de acompanhamento aqui. Então, se você não está 100% confiante de que o prompt que você vai dar ao seu modelo complexo será perfeito, exatamente o que você quer, sem nenhuma possibilidade de ele fazer algo diferente ou fazer suposições, bem, você provavelmente não passou tempo suficiente na etapa 2, porque se a IA tiver que fazer suposições sobre qualquer coisa, significa que seu prompt provavelmente não foi detalhado o suficiente. Mas se você estiver pronto para isso, então podemos passar para a etapa 3, que é executá-lo de fato de uma só vez. Então, neste caso, vou mudar do Sonnet 5 para o Opus 5, e o que vamos fazer aqui é simplesmente colar tudo. Nosso resumo do problema está aqui, e temos nosso orçamento para o modelo de IA Claude Haiku, $10 por mês, Stock Scope apenas listadas no ZWAWA, hospedagem apenas local, APIs de dados, Alpha Vantage e News API. Como o contexto aqui está limpo, o modelo de IA não precisará perder um monte de tempo tentando decifrar nossos pensamentos confusos. Ele não precisa gastar um monte de tempo tentando descobrir exatamente o que queremos ou de onde vamos realmente obter essas informações ou todas aquelas perguntas que surgiram no resumo anteriormente. Em vez disso, ele apenas executa. Então, Opus 5 no alto, ou até mesmo médio ou baixo se eu quiser, mas vou usar o alto porque é o padrão. Vamos em frente e realmente enviar isso. E o que veremos é um resultado de prompt vastamente diferente do que vimos com os modelos anteriores. Porque esses modelos focavam em garantir que apenas pegássemos o texto, refinássemos e entendêssemos um pouco mais, e então melhorássemos com diferentes coisas extraídas da web, sabendo onde as APIs reais estavam, por exemplo, ou como mediríamos certas coisas. O Opus 5 não faz nada disso. Ele vai apenas focar na execução. Agora, para a solução de 5 minutos, eu definitivamente recomendaria que você começasse em uma janela de chat totalmente nova. Agora, o principal motivo para isso é simplesmente porque os chats normalmente tendem a incluir o contexto anterior.
Então, se você começou a conversar no Haiku e depois foi para o Sonnet e continuou avançando cada vez mais, você acabaria colocando todas essas informações diretamente no seu melhor modelo, enquanto nós só queremos enviar isso diretamente para o Opus 5 em uma nova janela, para que esse seja o único contexto que temos disponível. E se olharmos de fato para o que ele está pensando, veremos que o Opus 5 não está trazendo nenhum desses dados extras. Ele está focando apenas no que nós realmente implementamos. Então agora o Opus 5 está realmente escrevendo, mas o que você teria notado é que ele parece um pouco diferente do que tínhamos com o modelo usando o Sonnet. E este é o resultado que obtivemos. Agora você notará que parece um pouco diferente do que tínhamos com o Sonnet. E se você observasse como ele estava realmente construindo isso, teria notado que provavelmente estava demorando um pouco mais do que alguns dos seus outros prompts colocados diretamente no Opus 5. E a principal razão é que, quando um modelo realmente precisa considerar todos os diferentes parâmetros que você colocou no seu prompt, ele vai demorar um pouco mais. Se o modelo simplesmente estala os dedos assim, descobre exatamente o que precisa fazer e cospe o resultado, significa que você provavelmente não forneceu detalhes suficientes para ele considerar. Mas como adicionamos tantos detalhes aqui e realmente dedicamos tempo, os 55 minutos no método Einstein para realmente construí-lo, isso significa que os 5 minutos de execução real significam que obtivemos exatamente o que precisamos. Há uma seção aqui para chaves de API, onde podemos ir e inserir essas chaves de API para Alpha Vantage News API e nossa chave da Anthropic, e temos nosso ticker aqui, e você literalmente apenas insere APL, lê o sentimento e então diz adicione suas chaves no canto superior direito, e então você está pronto para começar. Isso é exatamente o que eu pedi, nada mais, nada menos. Eu posso copiar, eu posso baixar. Eu poderia usar em um navegador separado, se quisesse. Eu poderia adicionar aos favoritos. Agora, olhando para o que acabamos de construir, tenho alguns tickers de exemplo aqui que não são ações reais, mas se clicarmos neles e pressionarmos ler exemplo, ele buscará o preço, lerá as manchetes e nos dará um resultado de sentimento, incluindo o preço do ticker, quanto ele subiu, quando fechou pela última vez e onde ele realmente está. Todas as 5 manchetes seguem na mesma direção e então temos as 5 manchetes vinculadas e podemos redefinir os contadores conforme necessário. E a razão pela qual conseguimos alcançar isso é exatamente por causa do que acabamos de fazer. Seguimos a estrutura de 3 etapas que me permitiu fazer com que o modelo de IA soubesse exatamente o que eu queria, para que não houvesse dúvida por parte do modelo de IA sobre como o resultado final deveria ser e quais eram realmente as minhas intenções. Mas muitas pessoas não fazem isso. Muitas pessoas se apressam em colocar tudo o que pensam que querem no modelo de IA e, então, usando um modelo de IA muito caro, dizem: Ah, não gostei disso, vamos ajustar isso. Ah, não gostei disso, vamos ajustar isso. E elas gastam tanto tempo ajustando, quando apenas alguns passos simples de antemão poderiam ter garantido que elas gastassem apenas um prompt naquele modelo de IA. E assim, você tem um fluxo de trabalho de 3 etapas no cloud que pode aplicar a qualquer coisa que pretenda fazer com ele, seja edição de documentos, construção de projetos, qualquer coisa que você espere alcançar, agora pode fazer de forma mais barata, mais rápida e com muito mais qualidade, garantindo que você não atinja seus limites. Muito obrigado por assistir, sou o Josh, até o próximo vídeo.